Olá a todos, boa tarde e bem-vindos a mais um episódio do Reality Check Leadership Podcast. Hoje a minha convidada é Beatriz Madureira e vamos falar de liderança na vida real. Olá a todos, olá Beatriz, bem-vinda ao Reality Check Leadership Podcast. É um prazer ter-te aqui comigo hoje. Prazer Como é meu, obrigada Luís. Tudo Nada. bem, obrigada, está tudo ótimo. Só nos conhecíamos, estávamos há pouco a falar, só nos conhecíamos das leads online, não era? Exatamente. Vamos comentando assim umas coisas, portanto temos interesses em comuns, isso para mim é evidente, sendo um deles a felicidade, não é? E a liderança na felicidade, e portanto vai ser ótimo ter esta conversa contigo. Beatriz. Vai ser um prazer. Ainda bem, olha, a primeira pergunta que eu gostava de fazer é, para falares um bocadinho de ti, fala-me um bocadinho de ti, diz-me quem é que tu és e o que é importante para ti. Muito bem. Então, como já disseste, o meu nome é Beatriz, sou principalmente a mãe de dois filhos lindos, que é a Francisca e o António Maria. Boa. Sou atualmente gestora de felicidade no trabalho, mas a minha carreira não começou por aqui, começou como advogada, no ramo da advocacia, do direito, e há uns anos atrás mudei para a área das pessoas. E vivi grande parte da minha vida em Macau, onde tenho raízes da parte paterna da minha família. Portanto, tenho dois amores e o meu coração está sempre dividido entre Portugal e Macau. Que maravilha. Que é fantástico. Mas nasceste em Portugal? Nasci em Portugal, mas fui para Macau com 2 anos. Okay. E onde passei grande parte da minha vida. Aliás, acho que não tenho agora em termos de números, mas grande parte da minha vida foi passada lá. Sempre tive muito interesse, mas nunca tive a possibilidade para ir a Macau, mas sempre tive muito interesse e gostava muito de conhecer. Recomendo a todos a verem, a irem visitar. Sim, é fantástico, sim, é fantástico. Boa, e o que é importante para ti? Aliás, eu acho que tu começaste por dizer isso, não é? O que é importante, o que é que tu valias? É engraçado que me faças essa pergunta, porque eu tenho constatado que a importância, ou aquilo que se torna importante ou relevante para mim, foi mudando ao longo do tempo. Não só porque nós mudamos, não é? Porque vamos tendo outras experiências e as prioridades são outras. E hoje em dia, se antigamente havia a prioridade ou a vontade, a ambição de querer chegar a determinado patamar em termos profissionais, constatei que há uns anos atrás isso deixou de ser importante. Não era isso que era relevante para mim, não era isso que me trazia felicidade propriamente dito. E obviamente que a minha família e os meus filhos principalmente são o que mais me traz felicidade. A base, a estrutura, não é? Exatamente. Maravilha. Olha, eu sei que, eu estou muito curioso por perceber como é que tu vais de uma área da advocacia, não é? Não sei se seria alguma área específica, alguma área do direito específica, mas como é que tu vais daí para uma coisa chamada felicidade, não é? Felicidade corporativa, trabalhar nessa área. Como é que se dá esse shift? Dá-se porque eu tive a sorte de trabalhar com uma pessoa que eu tenho todo o orgulho de nomear, que é o António Ramírez, que eu considero que é o verdadeiro líder. Eu gosto muito de distinguir as chefias dos líderes. Fazes muito bem. Porque acho que há uma grande diferença e, portanto, nem toda a gente eu chamo de líder. Há uns que são líderes, outros são chefes. E, portanto, para mim, o António é um líder, mas na altura eu trabalhava no correspondente ao equivalente ao Ministério do Trabalho em Macau, estava na parte jurídica e, portanto, dava aconselhamento e tudo que tinha a ver com litígios, e era a parte de direito de trabalho, portanto, eu lidava com muitas empresas. E com pessoas. Principalmente, sim. Não é? Direito de trabalho. Sim, com o dia-a-dia das pessoas, não é? Que é tão importante. O António Ramírez, na altura, era Senior Vice President de uma das maiores empresas privadas em Macau, que é a Sands China, uma empresa de hotelaria e de casino, e era português, acima de tudo, numa empresa que é americana, mas ele era português. Sim. E então nós tivemos várias reuniões lá na DESAL, que é a Direção de Serviços de Assuntos Laborais, e houve um dia em que eu fui desafiada por ele a mudar, a experimentar algo de novo. E a partir daí eu decidi que estava na hora de experimentar algo, de mudar
um bocadinho de direção, de sair da minha zona de conforto acima de tudo. E, portanto, se estou onde estou hoje, se o caminho onde eu cheguei até hoje devo ao António por muitas outras razões, mas esta foi a primeira oportunidade que ele me deu. E por ter acreditado em mim, uma pessoa que ele tinha lidado pouco, ainda assim, e portanto acho que devo muito a ele por aí, para começar por aí. Pela história, foi ele assim o responsável por dar esse boost sem para dúvida, mudar. Sem dúvida, exatamente. Boa, Beatriz, olha, obrigado por partilhares, é sempre curioso conhecermos essas histórias, pelo menos eu conhecer as histórias dos meus convidados. Olha, vamos então falar de liderança na vida real, experiências positivas, negativas, com as quais tu tenhas lidado, e vou-te pedir então para partilhares uma experiência negativa de uma coisa que tenha acontecido a ti ou alguém próximo sobre um aspecto de liderança que tu tenhas considerado que seja negativo. Muito bem. Então, um exemplo de uma liderança negativa, eu acho que se relaciona muito com, por exemplo, não é bem a incompetência, mas com o chamar, por exemplo, a atenção de pessoas publicamente e chamá-lo de uma forma incorreta. Por exemplo, também não ter a sensibilidade quando estamos a falar com outros, e isto tudo eu consigo associar a uma pessoa com quem tive que lidar no passado, uma ou mais, infelizmente, mas que acho que serve perfeitamente para conseguirmos hoje olhar para trás e conseguirmos abstrair, mas olhar para esses exemplos exatamente como um exemplo a não seguir. Claro, uma aprendizagem. Exatamente. E ver que aquilo não se deve fazer e dar até como exemplo em situações agora como esta, por exemplo. Estava-me a tentar lembrar de uma situação específica em que essa pessoa chamou a atenção. Sim, a conclusão a que eu chego muitas vezes é que o ego das pessoas às vezes é tão grande que se sobrepõe às atitudes corretas que elas deveriam ter e que se põe entre elas, chefias, e entre as pessoas que elas supostamente deveriam liderar. E, portanto, impedindo-as de ver as coisas como elas deveriam ser vistas, impedindo-as de agir como elas deveriam agir e fazendo ali criando um fosso enorme entre o suposto líder e os supostos liderados. E, portanto, creio que há situações na vida de toda a gente em que isto pode ter acontecido. Eu lembro-me também de uma situação em que ainda era advogada e tinha um advogado mais sénior que, por exemplo, ligava-me à meia da noite porque tinha horários completamente desfasados das outras pessoas e tinha sido que me ligava às 3, 4 da manhã. Mas porque tinha horários completamente diferentes e as pessoas são tão centradas muitas vezes em si próprias que se esquecem que os outros existem, que os outros não estão somente ao seu serviço e que os outros têm uma vida pessoal e uma vida própria, não é? E que é preciso também respeitar essa distância, apesar de estarmos todos a trabalhar para o mesmo objetivo, mas é preciso ter noção e às vezes as pessoas perdem um bocadinho a noção. Mas felizmente também há muitos exemplos positivos. Claro. E eu acho que é mais nesses que temos que nos centrar depois. Claro que sim. Eu acredito, como estavas a dizer, que os exemplos negativos nos ajudam a crescer e nos fazem pensar amanhã, quando for eu, será que eu vou fazer assim ou será que eu não vou fazer assim? Porque a verdade é que ao longo destes podcasts eu tenho visto que muita gente que passou por experiências complicadas ou às vezes uma experiência específica, guarda isso numa memória que é incrível, que não desliga e toda a gente se lembra daquele momento em que aquele líder, em que aquele chefe fez aquilo e portanto tem um impacto. Mas sabes que eu não me esqueço, mas não guardo rancor hoje em dia, eu olho para trás e olho e tento perceber o que é que teria motivado aquela pessoa a fazer aquilo, seja o que for, porque as pessoas às vezes esquecemos um bocadinho que os líderes também são pessoas porque trabalhas e que também têm os seus problemas. Empatia. Trabalhas empatia e bastante, não é? E pensas nisso. Sim, é verdade, mas quem não trabalha nisso fica a sofrer. Às vezes não tem noção, não tem consciência disso. Mas eu olho para trás hoje em dia e penso, a pessoa se calhar até nem tinha mau fundo e não tinha intenção de agredir o outro ou não tinha sequer consciência disso.
mas não guardo rancor. Olha, foi uma lição Claro. e pronto. Sabes que eu lembro-me de Acho que é estar a melhor maneira. numa sala no Open Space, num banco, no BES, na altura no BES, e estávamos a fazer, sou da IT, portanto estávamos a fazer um deploy do site do BES, e eu fiz um deploy e fiz uma asneira qualquer, portanto fiz uma coisa que não devia ter feito, e de repente o chefe, teoricamente seria o líder daquela área, levanta-se no meio do Open Space e diz: quem é que foi o burro que fez esta estupidez no servidor? E eu tinha acabado de fazer aquilo e eu pensei, bom, eu não sei quem foi, mas eu fiz isto agora mesmo. Era assim muito júnior, levantei, acho que posso ter sido eu. E ele continua aos gritos: és muito burro, como é que fizeste isto? E eu disse-lhe: olha, se fui eu, o que eu te peço é para baixares o tom e teres respeito, porque eu não te estou a faltar ao respeito. E todos nós cometemos erros, mas aquilo ficou-me marcado, eu nunca mais me esqueci. Claro que ele estava sobre um stress enorme de entregar uma Claro, coisa. acredito, com certeza. Só que no Open Space foi exatamente aquilo que estavas a dizer. Obrigado, Beatriz. Vamos então para o outro lado. É uma coisa engraçada que na cultura chinesa, desculpa interromper, não, na cultura não, chinesa há à uma vontade. coisa que se chama dar a face e, portanto, isso é uma coisa que nunca poderia acontecer. O pertence líder teria sempre que chamar a pessoa à parte e falar com ela à parte, sem testemunhas, sem nada que a pudesse constranger. Uma cultura bem diferente, de certeza. Exatamente. Acredito. Olha, vamos então falar dos exemplos positivos. Aliás, tu há bocado afloraste o António Ramírez, portanto, espero bem que tenhas aqui muitas coisas boas para partilhar comigo. Fala-me disso, fala-me de um exemplo. É assim, eu acabava por não lidar depois no dia-a-dia muito com ele, mas há uma coisa que nunca me sai da cabeça quando penso no António Ramírez, que era ele, quando de vez em quando vinha ter connosco, ele estava noutra aula, portanto um bocadinho mais longe fisicamente, mas quando vinha ter connosco, ele passava sempre numa gabinete e a pergunta que ele me fazia era sempre: a vida é bela? Uau! E isso eu nunca me esqueço. Para mim, António Ramírez é essa pergunta. A vida é bela, é espetacular, vou escrever. E portanto é uma coisa que eu associo muito a ele. O que é que tu respondias quando ele dizia a vida é bela? Dizia sempre que sim, claro, fantástico. Porque eu me sentia realmente bem ali, não é? Porque senão acabava se calhar de ser um bocadinho forçado, mas na realidade eu gostava muito de estar ali. Claro. E como eu estava a dizer, apesar de eu não lidar diariamente com ele, havia muitas coisas que ele fazia que demonstravam que ele queria o melhor para nós, o melhor para nós. Por exemplo, ele implementou muito um sistema agile nos recursos humanos, que era uma coisa inovadora há uns anos atrás, pelo menos naquela zona do globo e naquela cidade em concreto. Encontrava muitas formações diferentes, como o design thinking, e punha-nos a nós todos a fazer, e implementava sistemas, e portanto havia coisas muito, muito interessantes, que só demonstrava que era uma pessoa que pensava mais além, que tinha visão e que queria sempre o melhor para o departamento, e portanto acho que só por aí, para mim marcou muitíssimo. Tens aí muitas coisas boas. Exatamente. Tu focaste muitas coisinhas boas, maravilhosas. Muito bem, obrigadíssimo. E depois tenho um outro exemplo, se achares que vale a pena. Eu trabalhei também há alguns anos no banco, no Santander, e numa altura em que, por exemplo, o crédito de habitação estava a bombar completamente. E nós trabalhávamos nos serviços centrais. Estávamos a dar dinheiro, basicamente. Completamente. E portanto, não sei se lembras, era uma altura em que era o cheque mobília. E nessa altura nós trabalhávamos em equipas diferentes e era uma loucura de trabalho, era todos os dias até meia-noite, sábados, domingos, era contínuo. E tínhamos um espírito de equipa extraordinário entre nós e portanto estávamos sempre a rir, apesar de muito trabalho, mas estávamos sempre bem dispostos, eram equipas muito unidas e coesas. E lembro que tínhamos uma líder, que era a doutora Elsa Graça, que tinha assim um feitio um bocadinho mais difícil, porque queria muito atingir os objetivos e tal, mas era uma pessoa que estava lá sempre connosco. Nós entrávamos às 8 da manhã, que era a hora de entrar nos bancos, não é? E ficávamos lá até à noite, mas ela ficava connosco e mandava vir jantar para nós, e eu vivia nessa altura em Sintra, ela levava-me a casa. E no dia seguinte, às 8 da manhã, ela estava lá connosco novamente. E, portanto, era uma pessoa que exigia, mas que estava connosco do nosso lado. E que tudo o que nós pudéssemos precisar, ela estava lá.
E portanto para mim também foi uma imagem de liderança que me marcou. Claro que não há líderes, nem organizações, nem culturas, nem nada que seja perfeito, não é? Mas isto foram coisas que me marcaram ao longo da minha carreira e que me fazem lembrar sempre. Muito obrigado, Beatriz. São exemplos incríveis e fico muito contente por teres trazido aqui esses exemplos. Olha, Beatriz, não quero que te vás embora sem antes partilhares comigo ou connosco, sem antes partilhares connosco alguns exemplos ou conselhos que possas dar a futuros líderes. Muito bem. Nós temos uma expressão que se costuma dizer que tratar os outros como gostaríamos de ser tratados, não é? E eu outro dia li, já não me recordo exatamente onde, mas também não é mais relevante, que se deve antes tratar os outros como gostariam de ser tratados. Eu até escrevi um post sobre isso porque achei esse pequeno twist que é fundamental, porque nós hoje vivemos numa aldeia global, como se costuma dizer, em que, por exemplo, as empresas são multiculturais, em que não só temos culturas diferentes, temos pessoas com sensibilidades diferentes, e eu acho que ter inteligência emocional na parte da liderança, que é importantíssimo para nos podermos, acima de tudo, aproximarmos dos outros, conhecermos o outro, percebermos o que é que o outro pode estar a sentir, o que é que motiva o outro. Portanto, são uma série de coisas que fará com que o líder se possa aproximar mais, tirar o melhor partido das outras pessoas e fazer com que todos consigamos o sucesso, que ao fim e ao cabo o que todos pretendemos, não é? Da organização e de cada indivíduo por si. Portanto, acho que os líderes têm que sair do pretenso pedestal. Não quero dizer que todos lá estejam, felizmente já há muitos líderes em Portugal que são verdadeiros líderes. E eu acho que temos que ser mais do que tudo facilitadores. Diz-se hoje em dia que os líderes estão para servir, eu não posso concordar mais, e portanto temos é que remover obstáculos e fazer com que as pessoas e as equipas consigam desenvolver o seu trabalho o melhor possível. E eu acho que esse é um dos papéis principais dos líderes. Portanto, tratar os outros como eles gostariam de ser tratados. Eu não te quero deixar de ir embora sem te fazer um desafio. Temos aqui 1 minuto. Tu trabalhas a área da felicidade corporativa. Certo. O que é para ti ser um líder feliz? Eu acho que um líder feliz, primeiro que tudo, até para poder fazer os outros felizes, tem que ser ele próprio feliz. Tem que estar satisfeito na sua própria pele, tem que estar resolvido consigo próprio e para poder emanar esse bem-estar e essa boa disposição e todos os valores que se pretendem para os outros, não é? Porque eu acho que a felicidade, o sorriso, seja o que for, que seja de bom em nós, as boas energias, são contagiantes. Se, por exemplo, mesmo quando às vezes nós não nos sentimos bem, temos que ter consciência disso, primeiro que não estamos bem, e tentar perceber o que é que nós podemos fazer para nos sentirmos bem. Coisas tão simples como que eu faço comigo própria. Às vezes não estou bem disposta, acontece, não é? E então tento puxar pela boa disposição, por exemplo, ouvindo uma música que eu sei que me dá boa energia. São coisas simples ou até... É uma dica fantástica. Sim, são coisas às vezes muito simples e que as coisas mais básicas às vezes acabamos por nos esquecer, mas ouvir uma música que nos dá boa energia, tal como quando ouvimos uma música melancólica, se calhar ficamos um bocadinho tristes. Exatamente. Se ouvirmos uma música que gostamos muito e que seja animada, se calhar dá-nos boa energia. Às vezes darmos valor a coisas simples e pequenas, como seja um dia que esteja ótimo de sol, só aproveitarmos essa boa energia que o sol nos dá, acho que é simples e não custa nada e dá muita emana energia positiva. E eu acho que isso depois vai transparecer para os outros, não é? Sim. Se nós dermos um sorriso aos outros, a probabilidade de recebermos um sorriso de volta se calhar é muito maior do que recebemos uma cara mal disposta. Absolutamente. Portanto, de acordo. Também parte de nós. Claro que sim. Portanto, um líder para ser feliz tem que ser ele primeiro feliz. Exatamente, sem dúvida. Para poder depois se rodear de pessoas que vão sentir essa felicidade e começar a ser contagiadas com isso. Sem dúvida, sem dúvida. Beatriz, eu quero-te agradecer a tua disponibilidade. Eu é que agradeço. Mandar-te um grande beijinho, muitas felicidades também para ti, para o teu trabalho e para a tua família. Igualmente. E vamos nos vendo por aí. Um beijinho grande, Beatriz. Obrigada, Luís, um beijinho. Prazer, tchau.